Olá, alunos. Espero que esteja tudo bem com vocês nessa quarentena que nós estamos passando um momento difícil. Mas a vida continua e eu estou aqui gravando essa aula para vocês que vai falar sobre o romantismo no Brasil, a poesia de Gonçalves Dias e de Álvares de Azevedo. Então vocês vão pegar o livro na página 46. Eu vou fazer aqui a discussão de alguns tópicos para que vocês possam entender a aula e logo após terá uma atividade. Mas vamos lá então. O romantismo se iniciou no Brasil na década seguinte à da proclamação da independência. Nesse contexto, os primeiros escritores românticos tiveram um importante papel na formação da consciência nacional e na definição de novas perspectivas para a literatura brasileira. Desde o início, os participantes do romantismo brasileiro buscaram produzir uma poesia americana, que se distingue tanto dos modelos clássicos, conforme propunha o romantismo europeu, como da tradição literária portuguesa. A concepção romântica de que cada nação devia ter uma poesia própria, que correspondesse às suas raízes e ao seu povo, levou os poetas brasileiros a eleger o indígena, a fauna e a flora como representante de nossa nacionalidade. Além de se dedicarem à literatura, os escritores brasileiros desse período se envolveram em pesquisas linguísticas, históricas, folclóricas, a fim de conhecer melhor nossa terra e o nosso povo. Pois é, gente. Então, essa questão aí sobre o romantismo no Brasil, na verdade, o Brasil ainda não tinha uma literatura própria. Né? A literatura do Brasil ainda era a literatura no Brasil, porque os modelos ainda eram seguidos, modelos europeus, principalmente os modelos da Grécia e dos latinos, de Roma. E isso fez com que o Brasil tentasse criar também a sua própria literatura, buscando seus próprios exemplos cotidianos, que no caso não é nem tão cotidiano como se fala a questão indígena. Então tivemos muitos escritores, poetas que se dedicaram nesses temas aí falados no livro, que é para falar sobre a fauna, falar sobre a flora e também falar sobre a questão indígena. Mas por que isso? Porque o romantismo ele vem depois do arcadismo. O arcadismo era uma escola literária em que buscava as inspirações na natureza, as suas produções na natureza. Então o romantismo não podia fugir dessa parte. E o Brasil, como era um grande seguidor dos modelos da Europa, passou também a adotar esse tipo de tema. Mais na frente vem falando da primeira geração romântica. Fala também da questão do Gonçalves Dias. Eu vou ler aqui um trecho. Além de ser o principal representante da primeira geração romântica, Gonçalves Dias é um dos mais importantes poetas do romantismo. Essa importância se deve ao fato de ele ter transformado os grandes temas românticos da pátria, da natureza e da religião em temas de obras poéticas duradouras, mantendo-se ao longo do tempo como um dos responsáveis pelas bases da poesia. Sua importância pode ser comprovada pelo diálogo que vários poetas brasileiros posteriores ao romantismo estabeleceram com poemas de sua autoria. Então, o poeta maranhense, Gonçalves Dias, que foi exilado, que teve que ir para Portugal, mesmo assim continua amando sua terra, São Luís, mesmo assim continua amando sua terra, que é o Maranhão, produzindo seus poemas, falando exatamente da exaltação da natureza que tem o Maranhão, principalmente São Luís do Maranhão, na época em que ele passou por lá. Mais na frente nós vamos ter uma análise das questões destas poesias do Gonçalves Dias, que diz assim: na poesia lírica, os temas mais frequentes e abordados são o amor, a saudade, a pátria, o índio, o sentimento de religiosidade, o encanto com a natureza e o estado de alma do eu lírico. E mais na frente fala assim: tanto na lírica quanto na épica, os poemas de Gonçalves Dias revelam virtuosismo rítmico, imagens e ações se harmonizam com a musicalidade dos versos, enriquecendo a experiência estética do leitor ouvinte. É exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, Essa questão do Gonçalves Dias é que ele trata justamente desses temas que envolvem a questão da terra, a questão do Maranhão, E a gente vê que quando se fala em Gonçalves Dias, pensa-se logo em São Luís do Maranhão. Então é um poeta lírico, ou seja, que trabalha essas questões dos sentimentos, a questão da exaltação, a questão da contemplação. E para encerrar eu vou
ler aqui um pouquinho de um trecho, na verdade, da poesia dele, que diz assim: Canção do exílio, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas mais amores. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Então eu encerro nossa aula de hoje sobre a questão principalmente do romantismo. Esse aí que foi o cara da primeira geração, Gonçalves Dias Maranhense, vamos dar valor. Então, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.